Ter cuidado com as notícias falsas, né? Tem gente que se aproveita, tem gente que gosta disso, né? Existem já notícias falsas se espalhando pela internet, pelo WhatsApp, sobre o coronavírus. Aqui no Brasil, eu falo isso desde o início, por enquanto, né, e se Deus quiser, não teremos motivos para pânico. Vamos agora mostrar o que é mentira e o que é verdade nessa história toda. O vídeo assusta. Um homem caído no metrô. Outro no meio da rua. Imagens como estas estão rodando as redes sociais e espantaram muita gente. O vídeo leva a crer que chineses estariam morrendo na rua por causa do novo coronavírus. Mas, ao que tudo indica, não se tratam de mal súbitos provocados pela doença, já que, segundo especialistas, ela não age desta maneira. Essa foto também rodou os grupos de WhatsApp e teve que ser desmentida pelo próprio Ministério da Saúde, que explicou que essas não são pessoas mortas na China. Se trata de uma homenagem às vítimas da Segunda Guerra e foi fotografada em 2014 na Alemanha. É complicado, as pessoas estão preocupadas, indecisas, familiares lá fora, então fica difícil, né? Fico preocupada assim de frequentar o aeroporto. Sabe, eu já fico assim achando que isso pode trazer alguma consequência para mim. Quando a notícia falsa vem acompanhada de um áudio como esse, preocupa ainda mais. A situação verdadeira está totalmente escondida, que existem milhares de pessoas mortas já, em que as pessoas caem no chão, as ambulâncias estão correndo a cidade, ajuntando as pessoas caídas no chão, os hospitais sem condições mais de atender ninguém, superlotado, e que a pandemia é considerada mundial. No Rio de Janeiro veio o boato também de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Essa postagem diz que uma japonesa estava infectada no Hospital Mário Leone. Nossa reportagem foi até o local e constatou que, na verdade, era um caso suspeito que já foi descartado depois dos exames. O mundo todo, né, está tomando providências quanto a isso. Não acho que vá se tornar esse alarde todo, não. A Organização Mundial de Saúde mudou o status do novo coronavírus e a doença agora é considerada uma emergência global. A preocupação das autoridades é porque países como Estados Unidos, Alemanha e Japão já têm casos de contaminação interna de pessoas que não viajaram para a China. Como o Brasil ainda não tem nenhum paciente confirmado, a recomendação dos especialistas é de que não haja um alarme desnecessário, mas que a população tome cuidado, já que há casos suspeitos no país e o risco de alguém estar contaminado, de fato, existe. Eu acho que no momento há motivo para preocupação no Brasil, porque a gente ainda não tem nenhum caso confirmado, mas a grande chance da gente ter em algum momento, porque o vírus realmente está disseminando, já tem vários outros países além da China, e com a globalização, com o número de viagens, é bem provável que o vírus chegue. A infectologista também explica que o novo coronavírus age parecido com a gripe, por isso a prevenção deve ser feita da mesma forma. Lavagem de mãos o tempo inteiro, né? Se a mão não tiver com sujidade aparente, não tiver suja, pode usar o álcool em gel, funciona igualzinho. Evitar o contato com pessoas doentes, então quem tiver com sintoma de resfriado, não ficar perto, evitar aglomeração. Tá sempre se hidratando bastante. Muita gente também ficou preocupada com as compras da internet que chegam da China, mas não há esse risco de contaminação, segundo a médica. O vírus ele é dependente da nossa célula para sobreviver, então depois que ele vai para a superfície, ele dura algumas horas, né, na superfície de objetos e tal, mas uma viagem da China para o Brasil, um produto desses, com certeza o vírus chega aqui morto. O novo coronavírus surgiu na China no mês passado. A suspeita é que ele tenha sido passado de um animal para o ser humano em um mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, epicentro do vírus. Em pouco tempo, o número de infectados disparou e a doença se espalhou pelo mundo globalizado. Uma das maiores preocupações da comunidade internacional era este navio na Itália. 7.000 pessoas tiveram que ficar em quarentena nesta quinta-feira porque um casal chinês que estava a bordo estava com a suspeita do novo vírus. Depois de um dia inteiro de tensão, os resultados deram negativo e os passageiros puderam desembarcar aliviados hoje de manhã. Era só uma gripe.
No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou nesta quinta que há 9 casos suspeitos no país. Desde ontem, a Fundação Fiocruz também já está com uma amostra do novo vírus para ajudar nas análises de casos suspeitos para o alívio e a preocupação de muita gente. Eu estou preocupada, principalmente que eu tenho filho, a gente está sempre orientando, né, álcool gel, os cuidados normais de saúde, né, que a gente já toma, né? A gente sabe como se prevenir, sabe o que tem que ser feito. Então, por um lado, a gente está entrando em vantagem em relação à China, por exemplo, que foi pega de surpresa desde o início. Então, a gente já tem conhecimento para se preparar. Basta o governo e a população aderirem a essas informações e cumprirem o combinado, né?